Olá pessoal, meu nome é João Luiz Braga, sou analista aqui na Encore e vim falar um pouquinho com vocês sobre o mês de novembro. Hoje é dia 5 de dezembro, são 6, quase 7 da noite. O mês também já começou animado, né? O mês passado foi bem animado, só para falar um pouquinho das performances. O Ibovespa subiu 12,5 no mês, né, acumulando 16 no ano. O SMLL subiu, o que a gente sabe, que a gente sempre gosta de olhar para o SMLL, que é o índice mais representativo da bolsa, small caps e tal. Subiu 12,5 também, o que é curioso, que a gente imaginava que ele fosse subir mais em um mês de alta, porque ele no ano ainda acumula só uma alta de 9,4, ou seja, está para trás do Ibovespa, que está subindo 16. A gente conseguiu subir mais que os dois índices, né, no mês, a gente subiu um pouco no Encore Ações 12,9, no Long Bias 12,7, um pouquinho acima, no Prev 13. O Encore Ações está quase ali no Ibovespa, né, 15,9 contra 16 do Ibovespa. O Long Bias não, está ganhando, isso está ganhando uns 2 pontos, está subindo uns 18, e o Prev subindo uns 19 no ano, isso até o final do mês, tá? Esse mês a gente está subindo um pouquinho mais aí, né? Que mês, que virada. No vídeo do mês passado, ó, lembrando que eu vou ficar olhando um pouquinho para minha colinha aqui, no vídeo do mês passado eu já tinha falado, foi lá pro dia 7, 8 só, quando a gente soltou o vídeo, desculpa, já tinha saído o grande trigger que antecipou o rally, né? Que foi a curva americana começar a fechar. Mas antes de a gente falar de cenário, rapidinho aqui, os recados. Hoje tá difícil. Vamos lá. Aqui a gente está bem feliz, né? Novembro foi mais um mês de captação líquida, positiva aqui na Encore, especialmente nos clientes estrangeiros, mas também entrou dinheiro aqui nos fundos de Prev e no FMP, que a gente vem falando, né? Que é aquele fundo para quem entrou na privatização da Eletrobras ou até nos outros, em qualquer banco ele pode migrar para o FMP lá na XP. Então, quem quiser ainda está aberto, é só fazer a portabilidade. E outra coisa, outro recadinho importante, é que aqui no final, quando vai chegando no final do ano, para aquela galera que faz previdência, né, tem aquele benefício que você pode pegar, né, que é SLT, enfim. Lembrando que os nossos Prevs estão abertos na XP, Safra, BTG, então você encontra nosso Prev em bastante lugar aí. É só falar com o seu assessor que ele ajuda. Bom, é isso, vamos lá. Ou entrar no site, né? Tá lá todas as plataformas que a gente está, encore.am, de Asset Management. Beleza. Vamos lá para os destaques do mês, um pouquinho de cenário. Agora é impressionante, eu tenho aqui, fica bem aqui, por isso que eu fico olhando um pouco para cá, é meu roteirinho que eu escrevo quando eu vou pensar o que eu vou falar no vídeo. E eu escrevo num Evernote contínuo aqui, eu abro, tem lá o roteiro do mês passado, né? Que eu sempre parto dele, e em outro aqui que fica o meu diário. Que eu faço um diário, que eu fico anotando, mandando gráfico, essas coisas todas pra cá, eu pego e boto aqui e penso a cabeça, penso que eu vou falar pra vocês. Quando eu olho o roteiro do mês passado, é pretty much a continuação do mês passado aconteceu. Você vale a pena rever o vídeo do mês passado, inclusive antes daqui. Então, só para passar rápido, dar uma atualizada atualizada nos que aconteceram, né? Lembrando que agora eu tenho esse esquema aqui, né? Que eu consigo mostrar a tela comigo lá, né? Eu mostrei este slide na tela aqui agora no mês passado, eu consigo até aparecer aqui, ó, olha lá. Mostrando aquele tweet do Bill Ackman, que foi bem aqui, marcando o ponto mais alto do juro americano, né? Ali ele falou, olha, a gente parou de ficar vendido em bond e que os dados até ali americanos estavam vindo até mais fortes que o esperado. Ele virou e falou, olha, ó, a gente aqui está vendo dados mais fracos e tal, e desde então o mercado virou, ele estava certo, os dados estavam mais fracos mesmo. Mas a surpresa é isso aqui, ó, olha, isso aqui foi até o que eu gravei no vídeo do mês passado, foi o começo de novembro. Olha o resto de novembro. Esse aqui é o juro de 30 anos americano, era mais ou menos aqui onde a gente estava. Isso continuou colapsando ao longo do mês, esse movimento de 5.2, sei lá, aqui para 4. Até 4.3, 4.3 baixo, 4.30 baixo aqui, é muito relevante. Isso aqui é todo o motivo dessa alta gigantesca que a gente teve na bolsa, tanto lá fora quanto aqui no mês passado e no começo desse mês, porque perceba que no começo desse mês esse juro continuou fechando. Então, assim, basicamente, essa é a grande explicação. Isso já tinha começado no mês passado, por isso que eu falo que o roteiro do mês passado vale muito. Então vale um pouco a gente explicar aqui por que isso aconteceu, né? E teve um fator técnico, eu até cheguei a falar no vídeo do mês passado, o tal dos CTAs, aqueles fundos quant que seguem as tendências, né? Tava aquela tendência gigantesca, essa tendência
aqui gigantesca de bonde para baixo, né, ou seja, de juro para cima lá fora, esses fundos quânticos eles vão e apostam contra essa tendência, ou seja, fazem o movimento ser exagerado e parte dessa queda é óbvio que são eles estopando essa posição, até eventualmente virando a mão, mas o importante é que também teve fundamento para isso aqui, tá? Não foi só questão técnica, aqui foram dados que começaram a vir um pouco mais fracos. O fato é, os dados estão vindo, os dados econômicos lá nos Estados Unidos estão vindo o melhor possível para quem acredita na tese do soft landing e que o Fed não vai precisar mais aumentar juro. Pelo contrário, até daqui a pouco vou ter que cortar, né? Só para citar alguns dados mais importantes. O mais importante foi a inflação, né? O CPI, que veio levemente abaixo, tá? 0,2 contra 0,3 esperado no mês contra mês. Mas é importante ser levemente. É bom para essa tese do soft landing que seja só um pouquinho abaixo do esperado. Se for muito abaixo do esperado também começa, meu Deus, hard landing, recessão e tal. Então, até a forma que o dado tem vindo é muito importante para esse cenário tão bom. O outro dado importante que veio já tinha saído no mês passado, eu já tinha falado aqui para vocês que era o payroll, eu até mostrei este gráfico aqui, que era a tendência de queda nos dados de emprego, que é muito bom, que é algo que o Fed quer de fato ver por lá. Então, o que acabou acontecendo é que o mercado lá fora, que vinha numa narrativa que a gente chama de, a gente não, o mundo inteiro chama, de higher for longer, que era deixar o juro, os Estados Unidos o Fed ia aumentar juro, ia deixar o juro lá em cima por mais tempo, essa narrativa deu uma bela de uma morrida. Olha isso aqui, curioso. Isso aqui é um gráfico que eu gosto de fazer, né, que é contar o número de vezes que a palavra higher for longer aparece nas notícias da Bloomberg. Lembrando que a Bloomberg não é só ela como agência de notícias, ela também agrega todas as notícias de vários, né, agências de notícia. Repara que essa narrativa estava gigantesca ali no começo de outubro e isso deu uma bela morrida. E tem uma outra forma de a gente ver isso, que é este gráfico aqui. Aí eu vou ter que sair da tela porque senão não aparece. Aqui. Parece complicado, mas não é, tá, pessoal? O que é isso aqui? Isso aqui é quanto... tem aqui à esquerda era no começo de outubro e a direita é hoje. Para como estava precificado as quedas de juro, o aumento, né? Como é que estava a curva de juro precificada em relação ao Fed ter que aumentar ou ter que reduzir, né? Por exemplo, aqui, ó, no começo de outubro, estava precificado que o Fed ia aumentar ainda um pouquinho os juros, que na verdade é o mercado precificando a chance de aumento, né? Que é algo perto de 30% de chance de um aumento, que o aumento lá é sempre 25 bips, né? 0,25%. Então estava precificando algo como 9, né? Um terço de 25 bips, que era isso aqui, e o juro depois que ia começar a cair, e lá aqui para, sei lá, junho, julho, que de fato o Fed começaria a cortar o juro. E com essa história de não é mais higher for longer, agora é o contrário, agora talvez eu tenha que cortar juro antes, o mercado antecipou isso bastante. Então, o que está precificado hoje, que é esse gráfico da direita, reparem que já não tem nenhum aumento mais, já ninguém mais acha, enfim, a média não acha mais, que irão aumentar os juros por lá, e pelo contrário, já tem uma queda bem precificada aqui, sei lá, algo ali para março, ou comecinho, dia 1º de maio aqui, já começam a aparecer as quedas no preço, isso vai seguindo, né? Essa é uma mudança muito relevante, porque é uma mudança de narrativa, uma mudança de precificação, e vocês sabem que juro é uma variável extremamente importante, né? A gente vem falando dessa história do Fed Pivot já há vários vídeos, né? E que quando o Fed parasse de aumentar juro, enfim, começasse a precificar talvez a outra parte do ciclo, isso ia ser muito bom para a Bolsa, e de fato foi. Essa é a grande explicação para a performance do mês passado. O fato é que a galera tá acreditando no tal do soft landing, viu? E até umas coisas curiosas, né? Isso aqui, por exemplo, este gráfico na tela, eu vou ter que sumir aqui, né? Esse gráfico na tela aqui agora é quantas vezes as empresas do S&P 500, né, a fonte é o FactSet que faz essa contagem, quantas vezes as empresas do S&P 500 citaram a palavra recessão nos seus calls de resultado que acabou de acabar, né? Foi no final do mês passado. Reparem que as empresas
estão citando bem menos a palavra recessão. E aí eu aproveitei até fazer aquele gráfico de contagem de notícia para o mesmo tema. De fato, a gente consegue ver, né, aqui também não só nas empresas falando, mas também nas notícias. Né? Hoje se fala muito menos essa barrinha. Cada barrinha aqui é quantas vezes a palavra recessão apareceu por semana nas notícias. E repara que isso é uma tendência de queda bem relevante, né? Ou seja, a galera está acreditando mesmo no tal do soft landing. E nesse mesmo estudo do FactSet tem um outro gráfico que eu trouxe que eu acho curioso, que é esse aqui. Isso que eu acho que dá para aparecer. Não importa muito, né, aqui a abscissa. Mas o fato é quantas vezes as próprias empresas nos calls de resultado delas, lá do S&P 500, citaram a palavra inflação. E isso também tem caído. É óbvio que não é, oh meu Deus, caindo pra caramba como a palavra recessão. Mas isso aqui é muito relevante, porque lembrando que as empresas sentem muito a questão da inflação. A questão da recessão é um achismo da empresa, assim como é um achismo meu ou de qualquer um aqui, mas a palavra inflação não, né? As empresas sentem isso diretamente, né, nos seus custos. Então esse aqui também é um gráfico que eu acho bem interessante. Bom, é isso. Então, assim, o mercado meio que voltou para o modo feliz, né? Talvez até, sei lá, um otimista demais com essa história do soft landing. E aqui eu queria relembrar uma tese que eu já falei 1 milhão de vezes nos vídeos anteriores aí, que é o tal do dollar smile, né? Lembrando, né, rapidamente a teoria, né? E como é que isso nos afeta, né? O gringo, ele não quer saber muito de Brasil quando os Estados Unidos está indo muito bem, né? Porque se está indo muito bem, ele vai para lá, né? Ele não tem porquê, né, vir para o Brasil. E ele também não quer saber muito de Brasil. Eu estou citando Brasil, mas vale para mercados emergentes, vale para risco, na verdade, sei lá. Ele também não quer saber muito de Brasil se os Estados Unidos estiver indo muito mal, né? Tipo um 2008, por um motivo óbvio. Né? Se você está lá na Park Avenue com a Avenida 58 e os Estados Unidos está indo para um 2008 da vida, você vai querer falar de Brasil? Acho que não, né? Então, é aquela história, né? Tipo, então quando está indo super bem, eles não querem saber da gente. Quando está indo super mal, eles não querem saber da gente. Eles querem saber da gente quando está aqui no meio, e eu até falo que esse levemente quentinho aqui, né, um pouquinho para cá do meio, é o tal do Goldilocks, né, que é o morno, quando lá tá morno, que é o ótimo, né, porque pô, não tá num cenário ótimo, porque lá não tá espetacularmente bom, mas também tá ruim, né, tá morninho. Então acho que muitas das coisas que a gente tem que ficar esperto é se a gente tá em um rumo para um hard landing e depois para um 2008, que eu acho que tá zero no preço agora, mas a gente também acha que a chance disso é baixa, né? Por exemplo, tem vários motivos de porque a gente acha isso, né? A gente acha que a alavancagem das empresas é muito menor hoje do que era em 2008, até porque na composição mesmo do índice, né? Hoje tem muito mais tecnologia no S&P do que tinha antigamente. Geralmente a tecnologia trabalha com caixa líquido, então não é alavancada. Os bancos estão com um balanço muito menor em relação a ativos do que na época. Até os charge-offs, que chamam, né? As perdas, também são bem menores que na época. E até estava vendo essa tabela hoje aqui, ó, esse gráfico hoje que é da Goldman na tela, que mostra a alavancagem das famílias de qualquer extrato de renda em relação a 2019 e hoje é menor, né? Ou seja, ainda está valendo aquela história, um pouco, talvez, os cheques que foram distribuídos aí ao longo da pandemia. E aí, essa comparação com 2019 é muito legal. Por causa de um outro gráfico que eu trouxe para vocês, que é esse aqui, outra tabela. Essa aqui é uma tabela de um cara que a gente gosta muito, a gente respeita muito, a gente assina o relatório dele, chamado Brent Donnelly. E eu cortei aqui as conclusões dele em respeito a ele, né, porque ele vende o relatório, e deixei só aqui os gráficos, os dados que são públicos. E o que ele fez foi uma comparação assim, como é que a gente está agora em relação a dezembro de 2019. E o curioso é que a gente não está tão diferente assim. É um pouco disso que ele quer mostrar. Se você olhar, por exemplo, em termos de emprego, em termos de algumas commodities, em termos de várias coisas, assim, a gente está bem parecido. O que a gente está diferente mesmo em relação ao balanço do Fed, ou seja, aquele choque monetário que teve por causa do Covid, e em preços de ativos, né, Nasdaq, até ouro, Bitcoin, né, tudo isso bem para cima, S&P também, que é um pouco reflexo, inclusive, do próprio choque monetário. E aí, o curioso é que ele mostra isso aqui tudo, mas tem uma coisa que está, assim, muito diferente de hoje para aquela época, né? Que é o juro. Né? Que eu mostrei lá, que está lá por volta dos 4,30, 4,20 altos, né? O juro de 30 anos. Em dezembro de 2009, esse juro era algo entre 2 e 2,5, tá? Era bem abaixo do que está agora.
Ou seja, se você tem uma continuação desse dessa melhora lá fora em relação à inflação, enfim, continua nesse jeito que tem vindo agora, né, por que não esperar juros longos Estados Unidos mais baixos, né? Dado que o choque monetário também já deve ter acabado, né? Se ninguém imagina, pelo contrário, a gente está numa fase um pouco mais de retração e não de expansão, e é óbvio que esse juro longo americano continuar fechando é ótimo, é excelente para a gente aqui. Beleza, falei muito dos Estados Unidos, 15 minutos de vídeo aí já, mas não foi à toa que eu trouxe bastante coisa dos Estados Unidos, aqui de fato foi o assunto mais importante, tá? A gente pensou bastante aqui no que a gente sempre traz para vocês e é isso, foi o juro americano fechar que fez isso tudo melhorar. É ciclo, né, gente? A gente fala muito sobre o poder dos ciclos, é a coisa que a gente mais se importa aqui, né? Howard Marks, né, fala que o ciclo é a coisa mais importante do que ali. Então, não foi à toa que a gente falou bastante dos Estados Unidos. E nem tem tanto assim para falar de Brasil, é óbvio que a gente sempre tenta trazer alguma coisa para vocês. Então, vamos lá. A gente continua num caminho de inflação melhorando por aqui também. Aí teve um superávit comercial super bom. Aí, hoje ainda saiu um PIB melhor que esperado, que é até curioso, né? Foi um PIB bom, né? Ótimo pra gente. De fato, tem 4 anos que estamos errando consistentemente. 4 anos talvez tenha exagerado. O PIB de 4 anos, desde 2020 até 2021, 22 e 23, olhando para frente, que tem vindo melhor que o esperado, né? O de hoje foi até curioso, porque com esse PIB um pouquinho mais forte, talvez a galera pense que tem uma chance menor de acelerarmos o pace, que chama, né, a forma, o jeito que o Brasil, que o Banco Central que vai continuar cortando juro. Beleza, mas a gente acha que tem muito espaço para continuar aqueles cortes de meio, 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 meio. E hoje eu até trouxe aqui uma coisa para vocês, que é o seguinte: quanto que está precificado que o mercado vai continuar cortando essa tabela aqui. Parece complicado, mas na verdade isso aqui são as datas de cada uma das reuniões dos Copons, do Copom, né, do Comitê de Política Monetária aqui no Brasil. Aí você tem a curva de juro e ele converte a curva de juro em uma forma que é a mudança em cada reunião do Copom, que é isso aqui. Ó. Você percebe que tem umas 3 precificadas em mais ou menos 50 bips, ou seja, continuar esse pace, depois já diminui e a Selic terminal é algo aqui mais ou menos perto de 9,6 que é precificado hoje. Isso também foi uma coisa que melhorou ao longo desse mês, né, ao longo de novembro. No meio para o final de outubro, o que estava sendo precificado pelo mercado em relação a cortes terminais, a Selic terminal, o fim do ciclo de corte de juros no Brasil, era 10,5, era 10,3, vai. Ou seja, bem acima do que está agora. E eu acho que até talvez tenha chance de surpresa aqui nesse 9,6. Ou seja, uma notícia boa também vindo daqui, voltando ciclo, né? Aqui também estamos no ciclo de corte de juro, que é bom para preço de ativo. Não é à toa que o índice está subindo. Se você pegar todos os anos, desde que temos controle de política monetária no Brasil, e pega os anos que tivemos ciclos de corte, foram 10. Algum dia eu prometo que eu trago. Eu já falei sobre essa estatística aqui, não trouxe até hoje para vocês, mas essa está na minha cabeça. De todos esses anos que tiveram corte, foram 10. Nos 10, o Ibovespa subiu, tá? Então, assim, hoje, esse ano, a não ser que tenhamos algo bem esquisito em dezembro, que eu não acho que. Não espero que tenha. Parece que teremos o 11º ano. É isso, assim, de resto aqui no Brasil acho que o governo continua acelerando sua agenda, né? Reforma tributária, caminhando, pele offshore, fundo exclusivo, essas coisas estão andando. Tem às vezes algumas notícias, hoje mesmo teve uma outra agenda que emperra, hoje teve a questão da subvenção, que é uma coisa importante para a Haddad, que ficou um pouco emperrada no Senado, mas é aquela negociação política normal. A nossa impressão é que a agenda política do governo, das reformas que eles querem fazer, está sim andando. Bom, entrando um pouco no que a gente fez, dado que a gente teve um mês bom e muita coisa variou, andou e tal, então acho que vale a gente prestar um pouco de conta aqui, que a gente fez bastante coisa, então tem bastante coisa para falar. A primeira é o seguinte, quando o mercado sobe, geralmente ele fica mais calmo, né? Óbvio, né? E aí tem uma coisa que eu quero explicar aqui para vocês. Na verdade, muita gente já entende, mas eu quero só alinhar com todo mundo. Que é o seguinte: existe um conceito chamado volatilidade implícita. O que é isso? É quando o mercado precifica que ele acredita que a volatilidade do ativo será no futuro. Quando o mercado sobe, ou seja, ele fica mais calmo,
o mercado tende a precificar volatilidade menor para frente, essa tal dessa volatilidade implícita. Quando o mercado estressa e cai, ele tende a precificar uma volatilidade para frente mais alta. Perfeito? Eu vou explicar mais ainda. Esse gráfico na tela agora é quanto o mercado precifica desde 2016, 2017, todos os anos aqui até agora, quanto que o mercado acha que será a vol implícita, ou seja, quanto que o mercado acha que vai ser a volatilidade daqui, neste caso deste gráfico, daqui sempre para 3 meses para frente. E aí, no caso também das opções que estão no dinheiro, mas isso é menos importante. O que é isso? E por que isso aqui é importante? Isso aqui é importante porque isso aqui é o que define o preço do seguro. Por exemplo, todo mundo entende super bem o conceito de um seguro de carro, né? Você tem um carro que vale 100 mil, eu acho que ninguém pagaria 40 mil num seguro para um carro que vale 100 mil, né? Mas 4 mil, paga, né? Porque se der algum problema. E ninguém faz esse seguro esperando que enfiar o carro no poste, né? Se der algum problema, você vai ser ressarcido, né? E por que quanto mais baixo essa volatilidade, mais baixo é o seguro? É simples. Imagina que você tem uma ação que está 100. Aí você quer comprar uma defesa, né, uma opção de venda deste seguro, desse ativo, daqui a 3 meses a 90. Ou seja, se o ativo cai para 80, 70, 60, não importa. Você vai vender a 90 porque você tem esse seguro, você tem essa opção de venda. Né? Imagina que o ativo varia pra caramba, né? 70, 90, ou seja, a volatilidade implícita é alta, né? Se variar bastante, a chance de estar R$ 70 lá daqui a 3 meses é alta. Então o cara que vai te vender esse seguro vai cobrar caro. Agora imagina que o ativo é 100 e ele quase não mexe, ou seja, a volatilidade já é bem pequenininha. A chance de bater 90 lá na frente ou abaixo disso é pequena, logo o seguro é mais barato. É tão simples quanto isso. E esse aqui é o do Ibovespa. Reparem que a volatilidade que o mercado espera daqui para 3 meses do Ibovespa aqui é uma das mais baixas aqui desde 2016. Eu acho que se pode chegar para cá também vai ser mais baixa, porque 2015 e 2014 foram anos de mercado tenso, né? Então a volatilidade é mais alta. Né? Olha aqui, por exemplo, o Covid, né? A volatilidade implícita bateu quase 100 aqui. Então é isso, o seguro está bem barato. E aí a gente não aguenta, a gente compra seguro. Né? Eu estou fazendo toda essa explicação para dizer que a gente comprou o seguro. Aí você olha aqui o Encore Long Bias, que a gente estava mega otimista, falando aqui nos vídeos. No vídeo passado eu falei, cara, a gente está quase 100% exposto, né? 98% exposto. Agora, considerando os seguros que a gente comprou, a gente está 58% exposto, né? 58% net longs, net comprado no long bias. E aí, o pessoal, quando eu conto isso aqui no vídeo, vai nos comentários aqui no YouTube, você diz, pô, João, você está pessimista agora, né? Você está achando que o mercado vai cair? Não, eu não acho. Eu só acho que o seguro está tão barato que eu compro, deixo ali no cantinho do fundo. Se o mercado continuar subindo, eu perco esse prêmio. Assim como você perde aqueles 4 mil reais do seguro do carro de 100 mil. E beleza, você comprou o seguro só para te proteger. Então se continuar subindo, a gente perde esse prêmio e a gente acompanha alta. A gente recompra, né? A gente volta a estar comprado. E se cair, a gente tem uma defesa. A gente defende parte do fundo. Então é isso. É uma coisa que a gente sempre faz. A gente fez essa é a 4ª vez que a gente faz neste ano, tá? Ao longo de toda a história, inclusive na minha história lá na XP, no Long Bias de lá, a gente sempre tenta comprar seguro quando está barato. É isso, a gente comprou bastante aqui no Ibovespa, também compramos um pouquinho no S&P, mas na verdade a maior parte foi no Ibovespa, então isso vai defender um pouco o fundo aí se a bolsa cair agora em dezembro, o que de novo, eu não sei, isso não é market timing que eu estou fazendo, tá? Eu não sei se vai cair, não tenho a menor ideia. Se eu tivesse que chutar, eu estaria vai continuar subindo, porque, enfim, para quem está acompanhando, o fluxo de estrangeiro na bolsa foi algo sensacional esse último mês. Ou seja, tem com essa melhora de mercado, a história do dólar smile, tudo que a gente já vem falando aqui está acontecendo e tem entrado bastante dinheiro. Então, além do seguro que eu expliquei, tem outras coisas. A gente fez várias pequenas coisas, só para contar, vai ter um monte de coisa que eu vou falar aqui. E também vale uma ressalva, né? Eu vou falar, vendi um pouquinho de tal, um pouquinho de tal. Não significa que a gente gosta menos, não, tá? Porque tinha algumas posições que quando o mercado caiu pra caramba, e lembrando que agora, em outubro, né, sei lá, o mercado caiu bastante, a gente mesmo caiu fundo aqui. E quando a gente faz isso, a gente aproveita para comprar coisas que a gente gosta, e a gente bota a posição um pouquinho maior que a nossa posição alvo, né? E aí quando sobe de novo, a gente traz a posição de volta. Por exemplo, a gente adequou um pouco para baixo posições pequenas, como Rumo, Localiza e TOTUS. TOTUS era até um pouquinho maior, a gente trouxe para a posição mínima. Outras, e aí
que são posições grandes, a gente fez a mesma coisa. Por exemplo, o Mercado Livre, uma posição que a gente adora, o resultado foi espetacular, não tem nenhum problema, a gente continua adorando. Né? Jonathan, o que você vendeu? Porque ela subiu tanto ao longo do mês que ela passou do nosso limite, ela foi até para cima de 10, né? Foi 10,5, perto de 11, e eu não gosto de ter posição de mais que 10% no fundo por uma questão de risco. Então a gente foi vendendo e adequou ela agora, está 9,5, então ainda é uma posição super relevante, da maior posição do fundo, mas a gente vendeu um pouquinho. Esse cai, a gente compra de volta, né? De novo para colocar no tamanho que a gente gosta. O Mercado Livre foi uma dessas, outras que a gente também vendeu um pouquinho. Eletrobras, que a gente chegou a ter 8%, agora está 6,5%, que também é uma posição super relevante para o fundo. Vivara, a gente chegou a ter 7%, agora está 5%. Ou seja, redes são pontuais de papéis que a gente gosta muito. Posições que a gente zerou foi Centauro, que era uma posição bem pequenininha, que era uma posição tática, e Sabesp. Sabesp, a gente continua gostando, estamos até positivamente surpresos com tudo que está acontecendo sobre privatização, mas a 0,8, perto de 0,8 vezes RAB, né, base de ativos, para sem querer ser muito técnico aqui, já é um preço que dá para subir muito mais ainda, mas a ideia tem que mudar a forma de tarifa, enfim, é algo que a gente acha que vai demorar um pouco mais para acontecer, então a gente zerou um pouco, e se cair a gente vai voltar com certeza. O que a gente comprou? A gente aumentou Nubank, pequeno, não aumentamos muito, mas aumentamos, porque no dia do resultado a gente acabou de ter até uma temporada de resultados no Brasil, e eu brinco que a gente escapou dos meteoros. Aquelas ações caem muito no dia do resultado, a gente não tinha nenhuma, a única que a gente tinha era Nubank, aí a gente discorda completamente da reação do mercado, o resultado foi ótimo, segue ganhando share, segue entregando pra caramba, então a gente voltou para aumentar um pouquinho. Além disso, a gente também aumentou Direcional e Iguatemi. Iguatemi foi até um aumento mais expressivo. Então, somando isso tudo, essas vendas que eu falei e essas compras, dá, na verdade, uma venda líquida de uns 10%. Então, até o próprio Encore Ações, que estava 98% comprado no começo do mês, agora está 88%. Temos 12% de caixa. Na verdade, sendo bem honesto, hoje a gente comprou 3% de uma posição nova, que eu não posso falar qual é ainda, porque a gente deve continuar operando nos próximos dias. Então, nosso caixa está mais ou menos por volta de 9% no Encore Ações e uns 58% net comprado, ou seja, 91% net comprado no Long Bias, no long only, desculpa, no Encore Ações, 8,9% de caixa, e no Encore Long Bias a gente está 58% net comprado, né, que é basicamente essa carteira com os 90%, 91% comprado igual ao do Encore Ações, subtraindo as defesas. Então é isso, as maiores posições continuam parecidas, né, que é Mercado Livre, Eletrobras, Equatorial, Iguatemi, Vivara, e tudo bem parecido, um pouquinho menor, mas tudo bem parecido. E essa defesa no long bias e nos fundos de previdência. Mas segue o jogo, o que importa é o ciclão. A gente continua achando que está tudo bem, a gente continua achando que as ações no Brasil estão baratas, tá? Especialmente fugindo um pouco aí dos caps maiores. Continua muita oportunidade, acho que é um ciclo longo que está por vir aí. Então a gente continua bem confiante por aqui, estamos felizes, estamos captando, tá tudo ótimo. Quem quiser, subscreve aqui no vídeo, no canal, né, para você receber as atualizações desse vídeo nos próximos meses. Quem quiser conhecer um pouco mais, entra no nosso site, encore.am. Muito obrigado pela confiança de sempre e até o mês que vem. Um abraço.